Nos anos 2006 e 2007, a rádio de notícias Band News FM pediu que o escritor e jornalista Manuel Carlos Caram escrevesse uma crônica por semana. Foi assim que surgiram as Crônicas de Alhures do Sul, lidas pelo próprio Caram no fim da tarde de toda segunda-feira. Eu sou Bruno Caram, filho do autor, e trago nesse podcast algumas crônicas e curiosidades sobre elas. (6 de agosto de 2007). Eu não sofro de Dog Walkers Elbow. Essa doença é a dor que sentem no cotovelo aqueles que levam os cães para passear. Passeio com meu cachorro conduzindo meu amigo pela coleira, mas não tenho dores no cotovelo. Fluke, esse é o nome do meu cachorro, nunca faria tal coisa comigo. O escritor Paulo Sandrini descobriu que o meu cachorro é filósofo e que escreveu o livro Crítica da Ração Pura. O filósofo Roberto Gomes, autor da Crítica da Razão Tupiniquim, aprovou com um sorriso. E descobriu-se ainda que o cachorro filósofo é também cachorro romancista. Segundo a jornalista Kátia K., ele escreveu Ração e Sensibilidade. Enfim, tenho mais chances de sofrer dores no cotovelo virando páginas de livros de filosofia e romances do que levando o cachorro para passear. Doc Walker's Elbow. Sofrem dores no cotovelo muitos daqueles que levam cães para passear. Mas dor de cotovelo é outra coisa. Além de ser outra coisa, escreve-se com hífen. (10 de setembro de 2007). Eu me lembro do cartunista Solda dizendo que morava no bairro São Brás e Água Fresca. Eu me lembro do único cigarro fumado pelo iluminador Beto Bruel. Eu me lembro do poeta Paulo Leminski fazendo salam alex para o amigo árabe. Eu me lembro quando o Poti Lazarotto me confundiu com o pintor Jair Mendes e conversou comigo durante meia hora. Eu me lembro do cartunista Dante Mendonça acreditando no milagre da multiplicação dos peixes a xerox. Eu me lembro do craque da bola Krieger, quando era ourives na rua São Francisco. Eu me lembro do cartunista Pancho desenhando os quadrinhos do Capitão Esbórnia. Eu me lembro da primeira vez que vi Dalton Trevisan na porta da Livraria Guignone na Rua das Flores. Eu me lembro do livro Eu Me Lembro, de Jorge Perec. Eu me lembro quando combinei comigo mesmo que continuaria me lembrando. Muito bem, acabamos de ouvir aí as memórias do escritor Manuel Carlos Caram. Minhas memórias também, pelo menos na primeira crônica que a gente ouviu, do dia 6 de agosto de 2007, ele relata as coisas que aconteciam no quintal da casa dele. Ele morava numa casa ali no Bom Retiro com a Kátia. E todo domingo era assim, era chegar lá, levar alguma coisa para comer, alguma coisa para beber e ficar conversando. Do que se conversava? Se conversava sobre literatura, sobre filosofia. Era um nível de bate-papo assim altíssimo. Sei porque eu muitas vezes estava lá. E eu noto assim que aonde o meu pai ia, essa história ia com ele. Ele morava na Rua São Francisco, na juventude, e eu não estava lá ainda, claro, mas eu acredito que as pessoas iam junto com ele e se formava esse círculo de conversas culturais riquíssimas, né? Então, o livro que o Perec, que meu pai cita, que é do Perec, Eu Me Lembro, é um livro de memórias. Então, essas crônicas são justamente memórias do meu pai. Eu lembro dele passeando com o Fluke. Ele gostava muito do Fluke, eles se davam muito bem, inclusive eles eram muito parecidos fisicamente. Tem fotos dos dois juntos. E essas rotinas dele ali no Bom Retiro acabaram ficando marcadas. As pessoas não precisavam receber convite, as pessoas só iam. Então era muito comum chegar, as pessoas chegarem no domingo lá e sempre tinha mais gente lá conversando. Final da tarde de qualquer dia de semana, meu pai estava passeando com o Fluke. E eu acredito que meu pai fez essas crônicas justamente para ter essas memórias, essas coisas que ele gostava. E sempre esses trocadilhos, né? Crítica da Ração Pura. Da crítica da razão pura do Immanuel Kant, filosofia. Ração e sensibilidade da Jane Austen. Ou seja, eram trocadilhos de um conhecimento literário, cultural gigantesco. E nessa segunda crônica que a gente ouviu do dia 10 de setembro de 2007, eu vejo que tem um certo protesto em continuar se lembrando das coisas que realmente são relevantes
para a cultura, para a literatura, para as artes em geral. Então ele vem com as memórias dele, do cartunista Solda, do Leminski, do Beto Burel, do Poti, todas essas anedotas que ele conta, mas ele vem com uma promessa de continuar se lembrando, para que nós continuemos nos lembrando das coisas que nos fazem culturalmente vivos e ativos. E assim como ele coloca, como ele cita o Perrec no final, ele fala que ele combinou com ele mesmo que ele vai continuar se lembrando sim. E isso é muito bonito, isso é uma força de olha, a gente tem que fazer arte, a gente tem que fazer literatura, a gente tem que continuar, a gente não pode desistir. Duas coisas sobre essas crônicas que são muito a cara do meu pai. A primeira crônica acaba com uma citação da língua portuguesa, né? Dor de cotovelo é outra coisa. Além de ser outra coisa, escreve-se com hífen. E é um final nonsense. O que ele quer dizer com isso? Talvez não queira dizer nada, talvez queira dizer tudo, não vai dar para saber. E é assim mesmo que é Manuel Carlos Caram. E aí tem uma outra lembrança que eu particularmente trago da segunda crônica, que é da Livraria Guignone, na Rua das Flores. Houve uma época, acho que a maioria das pessoas talvez se lembre, em que não existia fotografia do escritor Dalton Trevisan. Ninguém sabia o rosto do cidadão. E um belo dia, eu devia ter o quê? Uns 12, 13 anos de idade talvez, estava passeando com meu pai pela Rua 15. E meu pai falou, vamos entrar ali na Livraria Guignone que eu preciso tinha um café, quero tomar um café, ver os livros e tal. Eu falei, claro, entrei com ele. Ele estava tomando lá café, acho que eu tomei um suco de laranja, sei lá o quê. E surge um sujeito, para do lado do meu pai. Meu pai me apresenta, esse aqui é o Bruno, meu filho. Eu falei, oi, tudo bem? O sujeito me olha e fala, tudo bem. E começa a conversar com meu pai, bate papo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E fica, daqui a pouco o sujeito vai embora. E eu notei que meu pai não falou o nome dele. Aí eu falei, pai, quem que era esse cara? Aí meu pai me olha e fala, esse é o Dalton Trevisan. E eu não fiquei olhando pro rosto dele para tentar memorizar o rosto dele. Eu falei, poxa vida, eu tive a chance de olhar pro Dalton Trevisan e fotografar ele com os meus olhos. E eu não sabia quem era. Não fotografei. Lendas da literatura curitibana. Crônicas de Alhures do Sul é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Realização: Editora Arte e Letra. Produção: Cris Nagel. Mediação literária: Carla Vittini. Captação de recursos: Sauí Responsabilidade Social. Incentivo: Universidade Positivo e Colégio Positivo. Lei de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Captação e edição de áudio: Alex Barbosa, Insólito Produções. Este e outros episódios estarão disponíveis no Spotify e YouTube toda segunda e quarta-feira.